Fala, meus queridos, minhas queridas, tudo bem? Galerinha do segundo ano da ITL, vamos então dar continuidade ao nosso livro, tudo bem? Pessoal, abra seu livro aí, por favor. Livro 13, setor 1, então a gente vai falar da frente 1, 2, 3, 1, tudo bem? Página 184 do teu livro é o módulo 74. Nós vamos falar de uma aula hoje do livro de vocês, pessoal, que são os fatores que podem influenciar no valor da variação de entalpia. E a gente começa a nossa aula falando o seguinte: é praticamente impossível determinar a entalpia, ou seja, o conteúdo energético de uma substância, ok? O valor absoluto disso. Mas a gente consegue calcular a sua variação de entalpia. Como assim, Jura? Vamos entender uma coisa muito interessante? Quando a gente vai para a academia malhar, a gente fala assim: nossa, eu preciso perder 2.000 calorias. Quando você fala que precisa perder 2.000 calorias, o que significa? Quer dizer que você, a partir do valor energético que você tem, você quer diminuir 2.000. Você não sabe qual é o seu valor energético atual, você só sabe que você quer variar 2.000 para baixo. Então você está falando quanto você quer variar energeticamente. As substâncias são as mesmas coisas, você consegue calcular a variação de entalpia de cada substância. Porém, tem alguns fatores que interferem nessa variação. E o primeiro fator é o estado físico. Pessoal, quando eu falo estado físico, imagine a água nos 3 estados: gelo, sólido, líquido e gasoso. Vocês aprenderam no primeiro ano o seguinte: desses estados, qual estado as moléculas vibram menos? No estado sólido. Se eles são menos energéticos por vibrarem menos, quer dizer que no estado sólido é o estado que ele vai ter menor variação de entalpia. Porque como as moléculas vibram muito pouco, a menor quantidade energética é no estado sólido, independente de qual substância é. Isso é uma regra geral. Então, dos 3 estados da matéria, o sólido é o que vai ter sempre menor variação de entalpia, a menor entalpia. Depois o líquido. E o gasoso é o que vai ter maior variação energética. Por quê, Jura? Porque é o estado da matéria que as moléculas mais vibram, consequentemente ela tem maior valor energético. Então, a primeira coisa que você tem que entender, pessoal, para uma mesma substância, ela pode adotar valores diferentes de variação de entalpia dependendo do estado físico que ela se encontra. Tudo bem? Segundo fator, pessoal, estado alotrópico. Quando vocês estavam no primeiro ano, vocês aprenderam o que é alotropia. Alotropia são substâncias simples, diferentes, formadas pelo mesmo elemento. Aqui, por exemplo, eu dei 2 alotrópicos do oxigênio. O gás oxigênio, chamado O2, e o gás ozônio, chamado O3. Olha que coisa interessante, pessoal. Apesar do O2 e o O3 serem formados pelo mesmo elemento, oxigênio, são substâncias diferentes. Porém, por serem substâncias simples pelo mesmo elemento, terão o mesmo valor de variação de entalpia? Não. O que eu posso adotar, pessoal? O2 e O3 a gente tem muito mais abundante na atmosfera. O2 tem muito mais gás oxigênio do que gás ozônio. A química explica isso, porque as moléculas de O2 são muito mais estáveis quimicamente do que a molécula de O3, de ozônio. Por serem mais estáveis quimicamente, eu tenho maior abundância no planeta. E por terem mais abundância, por serem mais estáveis, a variação de entalpia nelas é menor. Por quê? Por serem mais estáveis, energeticamente falando, os valores são mais baixos. Agora, aquela substância que é menos abundante, quer dizer que ela é mais rara de aparecer, quer dizer que ela é mais instável quimicamente falando, então o valor de variação de entalpia é maior. Então, quando você tem 2 substâncias alotrópicas, que são substâncias simples, diferentes, formadas pelo mesmo elemento químico, a que for mais abundante é o que tem menor variação de entalpia. Tudo bem? E o terceiro e último critério, pessoal, é a quantidade em mols de cada substância. Nós vamos aprender no próximo módulo, tudo bem? No módulo 75, que cada substância tem o seu valor de ΔH.
tem o seu valor de variação de entalpia, tudo bem? No caso aqui, eu dei a entalpia de formação do CO2. Eu falo para vocês que para formar o CO2, libera-se para o meio ambiente 393,5 kJ por mol. Pessoal, quando eu falo a palavra por mol, significa que cada mol de CO2, para ser formado, libera para o meio ambiente 393,5 kJ. O que eu estou querendo dizer a vocês? Que se eu quiser formar 2 mols dessa substância, o dobro, a quantidade de energia liberada também será o dobro. Então eu estou querendo dizer o seguinte, pessoal, que a quantidade em mols da substância interfere de maneira proporcional. O que eu estou querendo dizer? Que quanto mais mol daquela substância quer se formar, a quantidade energética aumenta proporcionalmente. Se você quer dobrar a quantidade de substância formada, dobra-se também o seu valor energético. Tudo bem? Pessoal, a melhor maneira da gente entender tudo isso que o Júlio está falando é fazendo exercício. Então, eu gostaria que vocês fizessem o seguinte. Perceba que a parte teórica ela é bem curtinha, tudo bem? E agora a gente vai fazer exercício. Eu quero que vocês peguem, pode pausar o vídeo aí, tudo bem? Eu quero que vocês peguem a página 195, o módulo 74, para a gente fazer os 3 exercícios, tudo bem? Pode pausar o vídeo, eu espero você lá pegar, tudo bem? Pronto. E nós vamos fazer agora, então, o primeiro exercício. E para quem está com o livro em mãos, pessoal, o primeiro exercício, ele dá um gráfico. Antes da gente ler o que ele quer, vamos interpretar esse gráfico? Nesse eixo eu tenho aqui variação de entalpia em kJ por mol. Então ele está mostrando aqui a variação energética de cada substância. Vamos entender? Ele fala que a substância H2 mais meio de O2 gasosos, olha aqui, G e G são gasosos, tem entalpia zero. Pessoal, quando a gente fala em entalpia zero, não quer dizer que eles não têm entalpia. Eles são o que a gente fala de entalpia padrão, é entalpia referencial. Vocês vão aprender no próximo módulo que substância simples no seu estado alotrópico mais estável aquele mais abundante, vai ter uma entalpia padrão, que a gente vai falar entalpia zero, tudo bem? Já a água gasosa tem uma entalpia de menos 242 kJ por mol e a água líquida menos 283 kJ por mol. O que eu já paro aqui para lembrar uma coisa que eu expliquei agora há pouco? Perceba que a água líquida tem menor valor do que a água gasosa, batendo com o que eu falei aqui, ó, líquido é menor que gasoso. Jura? Menor sim, pessoal. Menos 283 é um valor menor que menos 242, tudo bem? Valores negativos, quanto mais distante do zero, menor ele é, tudo bem? Então vamos ver que o exercício quer? Ele fala assim, ó, leiam aí, ó. Assinale a opção que contém a equação termoquímica correta. Então vamos ver a alternativa A? A alternativa A fala assim, ó. H2 gasoso mais meio de O2 gasoso, então ele dá esse trecho da molécula, se transformando em água gasosa. Então ele fala daqui até aqui. Pessoal, a primeira coisa que vocês têm que ver no item A. Se ele está saindo dessa substância e transformando nessa, ele está indo para um valor mais alto ou um valor mais baixo? Um valor mais baixo. Perceba que para sair daqui e chegar na água gasosa, ele sai do zero e vai para menos 242. Então daqui para cá, ele varia menos 242 kJ. Então não pode ser a alternativa A. Porque olhando no teu livro aí, a alternativa A está dando mais 242. Tudo bem, pessoal? Vamos olhar agora o item B. O item B ele mostra assim, olha antes e depois da seta para vocês entenderem o que eu estou dizendo, tá? Antes da seta ele dá água líquida, isso aqui ó, água líquida, virando água gasosa. Ele fala que desse trecho, nesse trecho, variou menos 41. Pessoal, pensa com o juro um pouquinho. Se eu estou saindo de água líquida e virando água gasosa, eu estou saindo de um ponto menor para ir para um ponto maior. Então, isso aqui está aumentando, isso aqui está subindo. Ele está saindo de menos 283 para ir para menos 242. Sabe o que significa, pessoal? Que se você pegar aí a calculadora sua
pegar esse ponto aqui, ó, esse ponto menos 283 e subir até menos 242, essa variação está dando mais 41. Vocês concordam comigo? Que daqui até aqui dá mais 41, então a B também está errada, porque ele fala que a B é menos 41 e na realidade é mais 41. Então a B também está errada, pessoal. Tudo bem? Porque a variação da B, daqui da água líquida para a água gasosa, é mais 41 e não menos 41. Tudo bem? Vamos olhar a C. A C fala assim, ó. A C ele vai sair da água líquida, H2O líquida, que é essa aqui, ó, água líquida, e vai se transformar em H2 gasoso mais meio O2 gasoso. Pessoal, o que dá para perceber nitidamente? Que ele vai sair dessa situação aqui, ó, que é menos 283, então ele vai sair desse ponto e vai chegar na H2 mais meio de O2, ou seja, ele vai sair desse ponto para chegar nesse, ó. Concorda comigo que ele vai sair desse ponto para chegar nesse? Pessoal, pensa comigo, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam, tudo bem? Só deixa eu sair aqui um pouquinho, beleza. Pessoal, para sair daqui para ir para cá, vocês concordam que ele está saindo num valor menos energético para ir para um valor mais energético? Ou seja, ele está saindo de menos 283, que é esse valor, para chegar a zero, que é isso aqui. Vocês concordam que ele está saindo de um valor menor para um valor maior? Então essa variação está dando positiva. Positiva que ele está saindo de um valor mais baixo para um valor mais alto. Gente, agora usem a lógica, por favor, usa a lógica. Se ele está saindo do menos 283 e quer chegar no zero, menos 283 para chegar no zero, quanto de energia ele tem que ganhar? Ele tem que ganhar mais 283. É óbvio. Por quê, pessoal? Se ele está no menos 283, ele tem que ganhar 283 para zerar. Põe dinheiro, que toda vez que a gente coloca dinheiro, a gente entende. Você está devendo R$283 para o banco. Se você depositar os 283, o que acontece com a sua conta? Zera. Por isso, a alternativa certa é a alternativa C. Quer dizer que para ele sair daqui e chegar aqui, ele varia 283 positivo. Tem uma maneira física também de fazer essa conta, até mais simples. Como se calcula a variação na física mesmo? Final menos inicial. Então, se você entender que isso aqui é final e isso aqui é inicial, você poderia calcular assim essa variação, ó. Entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Eu vou falar um pouquinho melhor dessa fórmula, gente, na próxima aula 75, tudo bem? Então, eu posso dizer que essa variação é o produto. Quanto vale o produto? 0, menos da fórmula. E quanto vale o reagente aqui? Menos 283. Então, gente, esse menos é da fórmula e esse menos é do reagente. Então, essa variação de entalpia vai ser 0 mais 283. 0 mais 283 é exatamente 283, que é a alternativa C. Tudo bem, pessoal? Então você pode fazer de duas maneiras. Você pode fazer por raciocínio lógico matemático. Se ele está saindo desse valor para esse, ele vai variar isso aqui. Ou você pode pôr numa fórmula da física. Toda variação é final menos inicial. Produto menos reagente. Ok? O exercício 1, pessoal? Então vocês podem copiar, podem pausar o vídeo se você quiser e pode copiar o exercício 1, tudo bem? Pessoal, vamos para o exercício 2 então, tudo bem? Vou fazer aqui no cantinho que eu não estou querendo apagar a lousa para ficar a lousa aí bonitinha para vocês copiarem depois. Gente, o exercício 2, ele é bem teste, tudo bem? A gente vai ler uma por uma e seria mais ou menos o resumo do que eu expliquei aqui para vocês. Ele diz assim, ó. Considerando os 3 estados físicos de uma mesma substância, se encontra, analisa as afirmações. Pessoal, eu vou ler uma por uma, vocês vão falando para o júri se é verdadeira ou falsa, tudo bem? Primeira, a entalpia do estado líquido
é maior que a do estado gasoso. Pessoal, líquido é maior que o gasoso? Não, eu falei que o gasoso é o mais energético, então a primeira é falsa, essa tá na cara que é falsa. Sabendo que a primeira é falsa, você já pode tirar a alternativa A, B e a E, que aí fala que estão todas corretas. Então eu tô entre a C e a D, tá? A C fala que a 2 e a 3 está certa, e a D fala que a 3 está certa, ou quer dizer que a 3 está certa. Tudo bem? Vamos ver a 2. As entalpias obedecem a ordem crescente. Pessoal, o que é a ordem crescente? Do menor para o maior. Ele fala sólido, líquido, gasoso. Perfeito. Essa é a ordem crescente. Crescente do menos para o mais energético. Sólido, líquido e gasoso. A segunda, com certeza, tá certo. Isso quer dizer que por eliminação, pessoal, só pode ser a alternativa C. Que a C fala que a 2 e a 3 estão corretas, então alternativa C. Tudo bem, pessoal? Certinho a segunda tá bem tranquilinha. E agora nós vamos fazer o terceiro e último exercício, beleza? Que diz o seguinte, deixa eu pegar aqui, sair da tela aí rapidinho. Pessoal, vocês podem até copiar, beleza aí? E o último exercício diz assim, ó. A oxidação de açúcares no corpo humano produz aproximadamente 4 quilocalorias por grama de açúcar oxidado. Parou? Ele deixa bem claro no enunciado que cada 1 grama de açúcar oxidado gera para o corpo 4 quilocalorias. Pessoal, isso aqui eu não inventei, ele acabou de falar no enunciado. Cada 1 grama de açúcar libera 4 quilocal. Tudo bem? Vamos ver a pergunta? Qual é a oxidação? A oxidação de 1/10 de mol de glicose vai produzir aproximadamente... pessoal, olha que pergunta interessante. Ele fala que se eu queimar 1/10 de mol de açúcar... Gente, segundo ano do ensino médio tem que interpretar. 1/10 é 0,1. 1/10 de mol de açúcar vai liberar quantos quilocal? E aí, pessoal, isso aqui seria uma regra de 3. Super fácil, desde que aqui e aqui estivesse na mesma unidade. Como aqui está em grama e aqui está em mol, eu tenho que transformar os dois em grama ou os dois em mol. Então, vou dar uma dica para vocês. Para você transformar mol em grama ou grama em mol, você precisa da massa molar, que vocês aprenderam no primeiro ano do ensino médio. Ele dá a fórmula da glicose, aí não dá, pessoal? C6H12O6. Então, para a gente não perder tempo, eu vou por aqui no cantinho, ó. A massa molar do C6H12O6, que é a glicose, é 180 gramas por mol. Pessoal, o que significa 180 gramas por mol? Que cada 1 mol pesa 180 gramas. Usem a lógica matemática, por favor, pessoal. Se 1 mol pesa 180 gramas, quer dizer que 1/10 de mol pesa 1/10 de 180 gramas. Ou seja, 0,1 mol seria a mesma coisa que 18 gramas. Vocês concordam que 1/10 é só dividir por 10? Então, se 180 gramas é 1 mol, dividindo por 10, 1/10 de mol são 18 gramas. Então, no lugar de 0,1 mol, eu vou utilizar 18 gramas. Então, a regra de 3 fica assim, ó. Se 1 grama libera 4 calorias, 18 gramas libera X caloria. Grama para grama, quilocal para quilocal. Fazendo essa regrinha de 3, 1 vezes X, X, 18 vezes 4, essa conta dá 72, é isso, né? 72 quilocal, pode fazer aí na sua calculadora. Então, quer dizer, pessoal, que 0,1 mol de açúcar, que corresponde a 18 gramas, vai liberar 72 quilocaloria. Como é alternativa, ele quer a resposta aproximadamente, seria aproximadamente a D. A D fala que são 70 quilocalorias. Tudo bem, pessoal? Então, a gente encerra a aula dessa semana da frente 1. Tá bom? Essa semana ainda teremos a frente 2 para a gente fazer. Você aqui da frente para vocês copiarem, pessoal. Aqui está a resolução do exercício 1, 2 e 3. E repetindo o que eu estou falando para vocês em todas as aulas,
Continuem fazendo as tarefas, que a gente, voltando às aulas presenciais, eu quero que vocês me entreguem todas as tarefas que vocês fizeram. Tudo bem, pessoal? Essa foi nossa aula de hoje, então se cuidem, fiquem com Deus, tá bom? Saudade de vocês. Até a próxima.